e a irmã Marília Manhães, todos dois missionários atuando especificamente nessa área, missionários da Junta de Missões Nacionais. Aqui no nosso boletim, quem não leu ainda, depois leia. Tem a história aqui de um jovem que já foi alcançado por esse ministério, por esse trabalho da Junta de Missões Nacionais. E como ele, muitos outros também. Então nós vamos ouvir a mensagem de Deus. Quem vai nos trazer é o pastor Josivaldo, o missionário Josivaldo, e a irmã Marília vai interpretar para nós. Hoje é o contrário, né? Hoje é o contrário. Nós costumamos ter nas igrejas, e eu espero que brevemente a gente tenha aqui na nossa igreja, né, o intérprete para esses nossos queridos, nossos amigos, nossos queridos são surdos mudos. Hoje é o contrário, vai pregar em Libras, né? Alguns irmãos aqui vão entender um pouquinho já de Libras, né? E a irmã Marília, missionária Marília, vai interpretar para nós a mensagem do pastor Josivaldo. Então, pastor Josivaldo, irmã Marília. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite, é uma alegria estarmos aqui com os irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos nessa noite. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos falando que Jesus transforma a vida. E eu gostaria que toda a igreja fizesse comigo o tema em Libras. Olhem para mim e façam comigo, vamos lá? Jesus, transformação e vida. Ele, cadê? Algumas pessoas estão dormindo? Vamos lá, vamos todos fazendo comigo. Quando Jesus vai chegar, Jesus não quer ver ninguém dormindo, né? Então nós vamos agora de novo, né? Vamos vigiar e ficar atento, né? E vamos então prestar atenção, vamos lá? Jesus, transformação e vida. Jesus para o Brasil. Ele, muito bom, agora ficou bonito, amém. Eu gostaria que o rapaz colocasse o slide para a gente começar a falar do nosso testemunho. Então, Missões Nacionais têm feito, né, vários projetos para que os surdos venham ao conhecimento do amor de Deus e as pessoas entendam quem é o surdo. Então, agora lá em Salvador, nós teremos um congresso chamado Evangelho Surdo. Vai ser 21 e 22 de outubro. Para surdos e ouvintes, para as igrejas, para os batistas brasileiros e qualquer outras igrejas evangélicas que queiram entender como evangelizar os surdos. Teremos oficinas, teremos palestras, né, ministradas pelos surdos, teremos orientações sobre como desenvolver o pequeno grupo, né. O nosso tema, a temática é evangelização discipuladora, em foco para que nós possamos alcançar os surdos do nosso país. E nós precisamos despertar o povo batista brasileiro para a evangelização dos surdos no nosso país. Nós sabemos que existem várias igrejas batistas, mais de 5.000 igrejas no nosso país, mas muitas igrejas não conhecem ainda da responsabilidade de levar o amor de Deus aos surdos. E por isso, Missões Nacionais está despertando as igrejas para que os surdos venham ao conhecimento, né, do amor de Deus, mas para isso as igrejas precisam compreender desse grande ide de levar a mensagem de Jesus aos surdos. Existem muitos surdos em vários lugares da nossa pátria que desconhecem o nome precioso que é o nome de Jesus. E ali em Missões Nacionais nós estamos trabalhando intensamente para que as igrejas reconheçam quem é Jesus. Eu era da cidade de Goiânia
E quando eu nasci ali, e a gente começou a falar do amor de Deus, né, aos surdos naquela região, e o evangelho chegou até a mim, mas mesmo assim eu ainda não tinha entendimento da importância de que o Brasil precisava entender também de quem era o surdo. E quando Missões Nacionais abriu esse projeto, e que Deus me direcionou até a Missões Nacionais, para trabalhar como missionário, nós estamos indo em vários lugares do Brasil, né, com o projeto, com o evento Evangelho Surdo, para que os surdos venham ao conhecimento do amor de Deus. E aí, nós, ali na PIB de Goiânia, quando eu trabalhei ali naquela igreja, hoje nós temos 4 seminaristas surdos, né, que estão estudando, né, um deles já está se formando esse ano, vai ser consagrado, e ali também ele vai estar liderando, né, a igreja em Libras, junto ali da igreja da PIB de Goiânia. É uma igreja que é a congregação daquela igreja-mãe. E assim os surdos vão crescendo e as igrejas vão entendendo da importância da evangelização dos surdos no país. Né? Nós louvamos a Deus porque essa igreja, algumas pessoas estão aprendendo língua de sinais, mas muito ainda tem que acontecer. Né? Creio que aqui em Caraí, quantos surdos estão dentro das suas casas, né? Estão aí agora, talvez no shopping ou nas ruas, sem o conhecimento de quem é Jesus e precisam conhecer quem é Jesus. Vocês são os nossos convidados para estar neste evento. Pode passar. Jesus, transformação e vida. Assim como Deus mudou a vida da Silvia, né, através da mensagem do Evangelho. Hoje ela pode ser o tema, né, da nossa campanha, que inspirou uma história linda de transformação. Assim Deus está transformando a vida de tantas pessoas que viviam no crack, nas ruas, estão sendo alcançadas como a Silvia. Mas quantos surdos também vivem no crack, nas drogas, e precisam do conhecimento de Jesus para que ele possa ser um discípulo multiplicador, porque Jesus está próximo de voltar. Nós sentimos isso. E por isso nós devemos levantar o clamor para que outras pessoas tenham essa responsabilidade e compromisso de falar de Jesus àqueles que estão perdidos ao nosso redor. Porque o Senhor Jesus já deixou para nós o poder do Espírito Santo na grande comissão. Agora devemos ir. Pode passar, irmão. Essa é minha esposa, né, Valdelina, é missionária também, ela é surda. O meu filho é ouvinte, o Rodrigo Beda, ele é pastor, fez o curso aqui no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui na Tijuca. Ele estudou aqui durante 4 anos. E eu dou graças a Deus porque a minha família é salva por Jesus. Nós comunicamos em língua brasileira de sinais. Hoje ele está ali em Goiânia, né, pastoreando uma igreja ali. E o meu filho, né, o Rodrigo Beda, né, ele estava junto conosco no ministério local, ali na PIB de Goiânia. Eu vim para o campo missionário, ele terminou o seminário e agora ele está iniciando um projeto de plantação de igreja em Libras, né, numa cidade do interior de Goiânia. Eu tenho um netinho de 2 meses, né, o nome dele é Samuel, e, né, já está crescendo, já está esperto, já está vendo tudo, é bem vivo. Né, eu estou com saudade dele. Né, ele está em Goiânia, eu estou em Camaçari, na Bahia, agora eu estou aqui no Rio. Mas em novembro é minhas férias e eu vou poder vê-lo, né, o meu netinho. E eu louvo a Deus, né, porque Deus me deu essa família perfeita. Né, eu nasci num lar cristão, num lar católico, e eu não tinha conhecimento de quem era Jesus. Né? Aos 5 anos de idade, né, uma pessoa me falou de Jesus para mim. Mas ele diz que aos 5 anos de idade, né, ele teve sarampo e, por conta disso, ele perdeu a audição dos 2 ouvidos. E aí ele cresceu assim, as pessoas levavam ele para a igreja católica. E uma vez ele foi assistir o filme da crucificação de Jesus, e eu olhando aquilo, eu vendo todas as pessoas chorando, e eu ficava assustado vendo aquelas pessoas chorando, e eu não tinha entendimento do que estava acontecendo realmente ali naquele filme. E eu perguntava para a minha família, para minha mãe, o que é isso? Ela só apontava para o céu para eu olhar para lá. E quando 5, 6, 7, 8 anos,
E com 9 anos eu pensei que eu era o único surdo do mundo. E eu achava que ninguém me amava. E eu via minha família conversando, usando a voz, e eu não tinha entendimento do que eles estavam falando. E me levaram para uma escola, e quando eu entrei naquela escola, era uma escola especial com muitos surdos, os surdos usando a língua de sinais, e eu fiquei muito feliz em saber que muitos outros surdos existiam nesse mundo. Mas eu não tinha muita comunicação, não sabia nem conversar com meus amigos surdos, porque eu não conhecia a língua de sinais. Eu sei falar um pouco, né, como vocês estão vendo, às vezes sai o som, mas eu comecei a aprender a língua de sinais e as pessoas perguntavam, você nasceu aonde? Eu, na Bahia. Aí o pessoal, na Bahia, e eles me ensinavam, isso aqui é o sinal de Bahia. Eu falei, Bahia, que legal. E amigo, qual o sinal de amigo? E eles me ensinavam, e eu rapidinho, durante talvez uns 15 dias, aí eu já aprendi a minha língua, que é a língua brasileira de sinais. E veio um surdo dos Estados Unidos, que era um padre, e ele começou um projeto de pastoral para os surdos, né? E ele começou a mostrar da palavra de Deus, mostrando a Bíblia, e falava somente daquele Jesus crucificado, morto, e falava, você precisa, né, olhar para esse Jesus, para que, quando você morrer, você vai poder encontrar esse Jesus, mas você precisa adorar a Maria. E eu sentia uma alegria, porque ele falava aquilo para mim, eu não entendia o que era. Recebi uma imagem da Maria, ele mandou eu guardar. E eu sonhava sobre as coisas de Jesus, as coisas do céu, mas eu não entendia, eu vivia uma vida de pecado, né? Porque as pessoas não me ajudaram a entender realmente quem era Jesus. A minha família só me deu uma Bíblia, me deu uma imagem, e eu não sabia quem era Jesus. E 28 anos da minha vida, eu sem entendimento de quem era Jesus. Né? As pessoas falavam de Deus, falavam de Maria, falavam de Jesus, mas eu não entendi entendimento de quem era Jesus. E então a minha mãe, ela adorava, era adoradora de uma imagem, deu uma imagem para mim maior. Antes ela tinha me dado somente um folheto, depois ela me deu uma imagem maior da Maria e falou, adora essa imagem que ela vai te ajudar. E elas falaram que Maria era muito forte, Jesus era somente o filho dela, ele era mais fraco, mas Maria era a pessoa que ele deveria confiar. E eu não acreditei naquela palavra da minha mãe, e falei para ela, eu não acredito assim. E eu comecei, na minha mente mesmo, entender que Jesus era alegria. Então, eu comecei a ajudar as pessoas, eu ajudava as crianças que eram pobres. E em 1984, foi uma jovem aqui do Rio, uma jovem missionária aqui do Rio, até Goiânia. Então, ela foi à minha casa. E indo à minha casa, eu era um cara muito orgulhoso, era meio malandrão, e ela foi lá, eu quero mostrar de Jesus para você. Eu falei, não quero saber desse Jesus, mas eu posso entrar e conversar com você? E ela, então, começou a falar comigo, e logo, imediato, ela me chamou para a igreja. E lá na igreja tinha intérprete, e imediatamente eu aceitei a Jesus. Perguntaram, quem quer levantar a mão para Jesus? Eu levantei a mão e falei para minha família, não quero saber mais da religião católica. Minha mãe, não pode, você já foi batizado lá, você já teve a sua comunhão. Eu falei, eu não quero saber sobre isso, porque agora eu entendi quem era Jesus. Né? E Jesus entrou na minha vida, transformou totalmente o meu ser. E eu comecei a entender quem era Jesus. E assim, quando me apresentaram a palavra de Deus, a Bíblia, eu não sabia o que estava escrito ali naquela palavra. Eu só conhecia o nome Jesus e o nome Deus. Mas eu não entendia nada do que estava escrito nessa palavra. E eu comecei a estudar sobre Jesus. E durante 10 anos eu tinha muita dificuldade de entender o que a palavra de Deus ensinava. E um dos amigos ali da igreja escolheram um grupo de surdos para ensinar a Bíblia. E nós começamos a aprender sobre a palavra de Deus. E o intérprete veio... Ué, como assim? Vocês estão estudando sozinho? E esse meu amigo surdo falou, você não precisa mais entrar aqui, porque eu vou ensinar para ele. Mas eu falei para esse meu amigo surdo, falei, não, deixa os ouvintes virem também. Surdos e ouvintes precisam entender da palavra de Deus. E eu vi que o amor era algo que poderia unir a minha intérprete,
aqueles surdos que já tinham compreensão um pouco da palavra, e as pessoas estavam cegas, elas não entendiam o que era amor. Por mais que elas estavam nas igrejas, elas não entendiam o que era amor. O amor que dá vida, que discipula, que relaciona com as pessoas. E aí eu comecei a ser voluntário. Eu desejei diante de Deus de ser voluntário, e eu saía pelo Brasil afora, eu vendia chaveiro, dizendo que eu era surdo, e vendia chaveiro pelas ruas, e aí eu comecei a falar de Jesus aonde eu ia vendendo chaveiro, e mostrava aos surdos do amor de Deus, né? E falava para os meus amigos surdos que eu encontrava em vários lugares desse Brasil, que Jesus era vida. Então, assim, eu comecei a obedecer a Jesus, e Jesus foi me dando força, me dando vida, e aí eu constituí essa família que Deus me deu. A minha intérprete precisa de água, senão o motor dela sente falta. E o meu primeiro campo missionário foi em 2009. Em 2008, eu conheci o que era a Junta de Missões Nacionais. Fui no projeto chamado Alcance Surdos, em Florianópolis. E ali, Marília olhou para mim e falou, cara, você quer ser missionário? E eu aceitei o desafio. E eu perguntei quantos anos você trabalha na igreja. Ele disse o tempo que trabalhava na igreja. E aí eu falei, não, sim, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, se a junta me receber como missionário. Então, nós colocamos, né, para a Junta de Missões Nacionais, conversamos com o nosso diretor, pastor Fernando Brandão, e aí nós desafiamos alguns surdos a entrarem para missões. E aí nós tivemos, no processo missionário, os pastores fizeram a avaliação comigo da Convenção Batista Brasileira, e aí eu fui aprovado e fomos, na época, né, 5 surdos aprovados ao campo missionário, e aí, né, nós fomos os primeiros missionários surdos. E antes disso, Missões Nacionais nunca tinha tido missionários surdos. E quantos surdos morreram sem o conhecimento de Jesus? E aí, os batistas brasileiros entenderam da importância de ter os surdos como povo autóctone, um povo na sua língua, para falar do amor de Deus aos surdos. E aí, em 2009, né, eu fui para a cidade do Morro do Chapéu, e alguns voluntários, né, foram comigo também, para a gente encontrar os surdos naquela região. E Deus, então, me levou ali para Morro do Chapéu. Nós oramos, eu e a minha esposa, a gente orou, e nós fomos para uma cidade do interior, uma cidade carente do amor de Deus. Era um local tão pequeno, parecia, eu imaginava que como se fosse, né, onde os índios moravam, que era bem interior. E chegamos ali na região de Morro do Chapéu, nós íamos aos interiores, na roça, e alguns lugares ali daquela região, né? E ali nós conhecemos os surdos não sabiam ler, não sabiam o seu nome, não tinham identidade, e nós começamos a construir uma identidade com esses surdos, né? Identidade de vida e identidade também de vida com Jesus. Ali tem 2 surdos que foram batizados no período que nós estivemos ali, durante um período de 3 anos, ficamos naquele campo em Morro do Chapéu, junto com a missionária Jaqueline, e depois, então, eu fui transferido para Camaçari, por um projeto de plantação de igreja em Libras. Em Camaçari, nós temos 6.100 surdos, 4% da população ali de Camaçari, de 161 mil pessoas, 6.000 são surdos, e nós estamos encontrando os surdos naquela cidade. E eu tenho estado preocupado, porque muitos surdos não conhecem quem é Jesus, e por isso nós fomos para aquela cidade. E todo o projeto nós iniciamos com um projeto que é conforme o projeto Jesus Transforma, né, a Trans, é um projeto Alcance Surdos, que nós vamos nas cidades vizinhas para buscar os surdos. E quando eu fui para esse campo, Missões Nacionais me mostrou 5 cidades e pediu para que eu estivesse orando. Então, eu fui orando e a minha esposa também foi orando. E nós falamos para o Senhor, Deus, onde o Senhor realmente quer que eu e a minha esposa estejamos. E Deus, então, nos mostrou a cidade de Camaçari. E eu orei novamente para confirmar o que o Espírito Santo falava para o meu coração.
Então, o Espírito Santo mostrou a cidade de Camaçari, e eu perguntei à minha esposa, Deus falou comigo, Camaçari, o que Deus falou com você? A mesma coisa, Deus falou para mim também ir para Camaçari, dentro dessas 5 cidades que Missões Nacionais pediu que nós escolhêssemos. Então, nós fomos para Camaçari, nós perguntamos, né, a junta perguntou, você está feliz? É isso mesmo que Deus falou com vocês? Sim, então nós fomos para Camaçari. E ali nós trabalhamos com surdos e com os ouvintes. Né? E ali mesmo, nessa foto, esses voluntários, algumas pessoas vieram e ficaram 15 dias conosco ali, né, para nos ajudar a encontrar os surdos iniciais. E tivemos a informação que ali os testemunhos de Jeová trabalhavam bastante com os surdos. E pode passar, irmão, e nós começamos a orar para que Deus atraísse os surdos para Ele. E nós começamos a construir o projeto da Igreja Batista em Libras, junto com Missões Nacionais. E essa primeira foto ali, ao lado direito, em cima, nós começamos na nossa casa, né, nós começamos a orar e começamos a ir nas ruas. E né, um primeiro surdo que nós encontramos foi um surdo do Testemunho de Jeová. E nós conversamos com ele e falamos de quem era Jesus e falamos para os amigos deles. E aí 20 surdos dos Testemunhos de Jeová entenderam a mensagem naquele dia de quem era Jesus. E aí são 26 surdos naquele Salão do Reino. 20 já estão conosco. Faltam 6. E os 6 nós vamos levar. E eles, vocês estão roubando os surdos? Eu falei, eu não. Deus que está atraindo eles para Jesus. Porque eles são criaturas de Deus. E agora são filhos de Deus, porque foi Ele que os criou. E aí nós estamos orando para o 6º, né, os outros 6 surdos virem também para o encontro do Senhor Jesus. E hoje nós já temos 5 líderes homens e 5 líderes mulheres, e eles estão trabalhando, eles estão evangelizando os seus pares ali na cidade de Camaçari. E antes de eu ser missionário, ele fala que somente os líderes ouvintes que usavam a língua de sinais. E muitas das vezes os líderes casavam, né, e mudavam de lugar e não tinha ninguém para continuar. E os surdos saíam das igrejas, e os projetos terminavam. E as pessoas iam embora daquela cidade e os surdos ficavam à mercê, de novo, de Satanás, porque não tinha ninguém para cuidar deles. E os surdos saíam das igrejas. E é uma realidade no nosso Brasil hoje. Né? E sempre a gente vê nas igrejas que tinham projetos com surdos, e hoje não tem mais. E aí, Missões Nacionais, com esse grande desafio, falou para nós, olha, agora vocês serão os protagonistas, que eles que irão fazer discípulos entre os surdos, junto com as pessoas ouvintes que Deus os chamar. E aí nós começamos a trabalhar, e nós começamos a nos envolver, e nós, todo tempo, nós temos mentoria, temos treinamentos através da Junta de Missões Nacionais, e nós começamos a pregar e a falar do amor de Deus, e agora nós temos ali na nossa igreja em Libras, né, a igreja de vocês, batistas brasileiros, nós temos 10 líderes surdos, líderes do teatro, líderes do louvor, líderes de evangelismo, líderes de pequenos grupos. Hoje eu estou aqui, eles estão lá cuidando da igreja. Hoje a minha esposa está fazendo promoção em outras igrejas, eles estão lá cuidando também das igrejas. E eles têm ido também nos projetos missionários, falando de Jesus, e nós estamos indo às igrejas para que as igrejas abrem as suas mentalidades. E quero que vocês aqui em Caraí, né, vocês intérpretes que estão aprendendo língua de sinais, capacitem os surdos para que eles possam servir a Jesus. Deixe que eles vão aprender. Não subestimam aquilo que Deus colocou no coração deles, porque eles serão grandes líderes, assim como Deus tem usado a nossa vida e a vida de tantos outros missionários. Porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo que lidera o coração de vocês, lidera o coração dos surdos também. Né? Não importa o nível de escolaridade, não importa o nível de formação que eles têm, mas a sabedoria de Deus. Lembra do apóstolo Pedro, né? Um homem ignorante, mas Deus usou a vida daquele pescador. E tantas pessoas foram usadas por ele e recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho e se converteram, mais de 5.000 pessoas. E isso Deus quer fazer com a igreja aqui em Icaraí. E é importante que você faça o relacionamento discipulador.
visite ele na casa dele, né? Tenha um relacionamento com ele, né? Porque muitas das vezes ele não chegará até aqui, porque aqui é uma grande barreira até ele chegar aqui. Porque a comunicação aqui é o português, e a dificuldade que eles têm de entendimento do português, das músicas que nós cantamos, e vamos, onde eles estão, leve ele para passear, leve ele no shopping, come uma pizza com ele, e vai falando de Jesus, e então ele vai aceitar quem é Jesus, e ele vai poder ser inserido à sua igreja, porque muitas das vezes eles não chegam até aqui, porque eles desconhecem o que tem aqui. Então, eu sei que vocês conhecem surdos, vocês têm vizinhos surdos, amigos surdos, parentes surdos, e eles precisam ouvir do amor de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Pede a Deus, Deus, abre o entendimento, né, dos surdos, me dê entendimento, e o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. E você só será o instrumento de Deus que vai ser usado para que essa obra seja completa. Pede a Deus sabedoria, que Ele te dará sabedoria. O importante é que preguemos essa palavra, a tempo e fora de tempo aos surdos. Mostre a palavra para eles, que eles vão aceitar a Jesus, porque essa palavra é viva e eficaz. Em Goiânia, quando nós estávamos ali, né, e a gente, eu viajava vendendo, né, chaveiros e em vários outros lugares. Eu ia, né, com o meu carro e eu ia falando do amor de Deus às pessoas. Quando eu era menor, né, e quando eu ainda não tinha carro, né, eu aceitava em ajudar as pessoas. E ele fala que já quando ele era motorista, ele viajando, as pessoas aceitavam, pedia carona, ele abria o carro, entrava as pessoas, e ele falava do amor de Deus, mesmo aquelas pessoas sendo ouvintes, ele falava do amor de Deus como surdo. Eu falava para as pessoas: você vai para onde? Eu vou para tal lugar, eu vou te ajudar, eu vou te levar lá. Mas antes disso eu quero te mostrar a palavra de Deus. E mostrava, né, a palavra de Deus para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem aceitar Jesus. E muitas pessoas aceitavam, oravam, choravam comigo, e eu orava por elas e falava: Senhor, cuida da vida dessas pessoas, que alguns líderes, que alguns pastores encontrem esse homem e ele seja discipulado. E eu fazia muito isso antes de ser missionário. E assim, e vocês, mais do que eu, que ouvem e que falam, vocês podem falar do amor de Deus a tantas pessoas. Quantas pessoas envolvidas com drogas? Quantas pessoas estão morrendo próximo de nós? E nós precisamos falar do amor de Deus a essas pessoas. Pode passar? E assim, em minha casa, está vendo esse rapaz aqui, né? Eu estava ali fazendo, eu falei para vocês que faltavam 6, né? De 6, nós já temos 5, porque esse está sendo discipulado por mim, a gente está fazendo, né, o relacionamento discipulador, e ele vai ser batizado. Agora faltam 5. Eu queria mostrar que esse era o 6º, e agora temos 5 que falta chegar lá. E esses são os jovens que vão para a minha casa, e a gente faz refeição para eles, e a gente faz churrasco, e a gente não fica ali, né, pão duro, né, segurando o que nós temos. A gente está ali para distribuir o que Deus tem nos dado, porque Deus tem me dado muitas maravilhas, mas o mais importante é que a alma desses surdos seja entregue a Jesus e que eles sejam recebidos no céu. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Todos os dias nós precisamos levar alguém para Jesus, porque no dia do julgamento final, Jesus vai perguntar o que nós fizemos nesse mundo. E a nossa missão é fazer discípulos de Jesus. E aí a gente tem feito através dos relacionamentos discipulador. Pode passar, querido? E ali em Camaçaria tem muitas aldeias de ciganos. E tem muitos familiares ciganos ali, e eles casam entre si, e nascem muitos surdos, porque casam primos de primeiro grau, e aí nós fomos até ali, e nós conhecemos alguns surdos ali. E eles vão lá para casa, né, tem uma cultura muito diferente, eles fazem uma comida deliciosa. As pessoas tinham medo: gente, os ciganos roubam as pessoas. Cuidado, eles vão na sua casa, eles vão na minha casa, nós oramos junto com eles, e todos eles já se aceitaram a Jesus. Pode passar. E na casa dessa família, né, o pai é surdo, a mãe é surda, que vocês estão vendo ali, e os 2 filhos são surdos. Né? São 4 pessoas naquela família, e todos eles são surdos. Está vendo esse menininho aqui? Ele tem 3 anos. E ele começou a frequentar os cultos. Todo domingo ele ia lá e dava a ofertinha e o dízimo dele.
todos os domingos. E, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de dizimar. E aquele menino ia pedir o papai e a mamãe, me dá um dinheiro, a moedinha, porque eu amo a Deus. Ele era tão lindo, aquela mãozinha pequenininha. E sempre na Igreja de Libras ele ia, depositava, né, os dízimos e a oferta ao altar do Senhor. E nós, então, combinamos com a igreja e fizemos uma festa especial de aniversário para aquela criança. E aí, né, o pai e a mãe, não precisa e tal, envergonhado com aquela situação. Eu falei, não, nós queremos dar uma festa, fazer uma festa para o seu filho. Né? E ele ficou tão feliz, ele nunca tinha tido uma festa de aniversário. E nós convidamos aquelas ciganos familiares, né, eles com aquelas roupas brilhosas, bem apresentáveis, foram todos ali na Igreja de Libras, e ali nós tivemos 20 familiares que aceitaram Jesus. E nós temos outras famílias ciganas indo na nossa igreja. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai transformar aquela aldeia de ciganos daquela região. E porque eles precisam do amor de Deus. E a palavra de Deus diz em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus para a gente ler Atos. Capítulo 1, versículo 8. Vai pedir que Marília leia, por favor. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A palavra de Deus diz para a gente, Ele já deu o poder a cada um de nós. O Espírito Santo de Deus na nossa vida significa o poder de Deus entre nós, na nossa vida, na nossa alma. E nós podemos ir em qualquer lugar, e nós podemos alcançar todas as comunidades que existem no Brasil e no mundo. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus que vai transformar. Eu somente sou o instrumento, você será somente o instrumento. E o Espírito Santo de Deus vai na nossa frente, ele vai agir na vida daqueles que ele quer salvar. E por isso, as pessoas do nosso país necessitam do amor de Deus, os pobres, os ricos, os macumbeiros, os espíritas, os católicos, todos aqueles que estão longe do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, ele nos enviou. Ele não vai mandar o anjo fazer, ele já mandou nós fazermos isso. E por isso, eu e você, não é somente o pastor, ele é responsável por essa missão? Não. Eu e você, a igreja do Senhor Jesus, cada um, líder estipulado por Senhor Jesus, podem se multiplicar em muitos líderes e muitos discípulos. Se você cumprir o mandamento do Senhor Jesus, se você cumprir aquilo que Jesus colocou no seu coração. E aí Deus tem feito e transformado vidas. Ali, esses dois surdos, eles moravam num lugar difícil. E ele era um dos líderes do Comando Vermelho. Ali em Camaçari, eles são surdos. E eles indiciavam muitos amigos surdos ali. Quando eu cheguei naquela fazenda onde ele vivia, e ele estava quase morrendo, se enforcando naquele lugar. E ali na Bahia tem um índice grande de suicídio em Camaçari. Né, muitos surdos, antes da nossa chegada ali, a gente soube que muitos surdos já faleceram se suicidando por depressão, por drogas. E antes de eu chegar ali, alguns falaram que 3 surdos já haviam morrido, bem antes, uma semana antes dele chegar. E quando eu cheguei ali, esse surdo estava na situação. E quando uma outra casa que a gente foi, um surdo ele estava se esfaqueando, ele foi levado para o hospital, e nós chegamos ali naquele momento. E Deus tem mostrado os surdos ali para a gente, e a gente tem chegado, né, junto com a Igreja de Libras, junto com a minha esposa, e os surdos têm sido curados de depressão, os ouvintes também, os seus familiares. Pensa que há barreira de comunicação? Não há, não, porque o Espírito Santo de Deus tem nos dado entendimento. E os ouvintes têm entendido a mensagem do Senhor Jesus. E eu tenho falado para os ouvintes que vivem deprimidos naquela cidade, para eles não olharem para trás, esqueçam a vida que estão levando de depressão, olhem para Jesus. E muitos dali têm falado, né, têm procurado a nossa igreja em Libras e pedido que a gente vá visitar.
Tinha pessoas ali que iam se suicidar, pessoas que iam tirar a sua vida. A gente tem chegado a tempo, e as pessoas têm nos chamado. E aquele jovem ali foi essa situação. Pode voltar, irmão. Foi essa situação. E aí nós começamos a cuidar daqueles colegas deles que eram liciados às drogas por ele. E ali a gente tem um pequeno grupo, naquele mesmo lugar onde aquele jovem ia se suicidar, nós encontramos com eles todos os dias, para ensinar a palavra de Deus. Pode passar. E aí Deus tem nos dado outros pequenos grupos. Nós temos grupos de mulheres, a minha esposa tem cuidado também das mulheres surdas, a gente tem visitado, nós temos pequenos grupos, toda sexta-feira a gente tem pequeno grupo das mulheres, dos rapazes, e tem um momento que a gente trabalha com eles no relacionamento discipulador individual, e caminhamos com ele, nós transmitimos vida para eles, e aí nós vamos nos grupos, e tem momentos que nós reunimos os surdos. Hoje nós temos 23 surdos, membros ali da igreja. Em dezembro nós teremos mais 4 batismos, e nós vamos completar 27 surdos, membros da igreja, e temos ali em torno de 40 surdos, 45 surdos que vão para ali. E o meu sonho, e eu creio no poder de Deus, nós estamos trabalhando para isso, nós estamos vendendo camisa, vendendo chaveiro, e vendendo, nós temos ali já quase 46 mil guardado para a gente comprar um terreno. Mas precisamos mais ainda. O terreno é R$100 mil. E nós estamos orando para conseguir cuidar e comprar um terreno para construir um templo da igreja em Libras. Hoje nós nos reunimos num salão da igreja mãe, e nunca os batistas brasileiros estão tendo essa alegria de multiplicar discípulos entre surdos junto conosco. Nós estamos indo na igreja, nós estamos levando o desafio, e eu quero que vocês orem por nós, orem pelo desafio da construção de um templo ali para reunir surdos e ouvintes para o louvor do Senhor Jesus em Camaçari. E, como eu falei, nós temos 10 líderes surdos, e, recentemente, esse jovem que está com o certificado, ele foi formado pelo curso de formação de líder e missionário da Junta. Mas ele vivia bastante tempo na igreja onde tinha intérprete, mas o intérprete foi embora de Camaçari, e ele continuou indo ali no culto, mas ele não sabia o que era pecado. Ele ficou 16 anos numa igreja batista, mas ele não sabia realmente o que era pecado, o que era ter uma vida discipular, uma vida cristã. E aí nós começamos a ensinar o Daniel e também a Mary Rose, que está ao lado de Daniel. E quando nós começamos ali no campo missionário, conversei com o pastor da igreja dele, onde que ele era membro, e falei, olha, eles estão sozinhos aqui. Eles agora podem ficar na nossa igreja, e o pastor permitiu, e eles agora são membros, líderes fiéis ali na nossa igreja, e nós começamos a ensinar para eles o que era dizimar. Eles não sabiam o que era dizimar. E eu falei para eles da importância de eles cuidarem da igreja. Eles eram membros já daquela igreja ali dos ouvintes, junto com os ouvintes, um projeto inclusivo. E aí nós conversamos com a liderança dele, e nós começamos a discipular esse jovem, e agora nós começamos a falar para ele, olha, os dízimos é 10% daquilo que Deus dá para nós. Deus dá 99% para nós, e nós precisamos dar outros. Ele fala que, no momento, primeiro ano, que o Daniel começou a dizimar, ele sentiu uma alegria, uma emoção tão grande. A cada dia que ele ia dizimar, ele chorava muito, porque ele dizia que ali ele estava entendendo o que era realmente ter uma vida com Jesus. E aí eu entendo a importância de nós estarmos envolvidos na cultura do surdo, para que ele venha realmente compreender da mensagem do Senhor Jesus. E, por isso, nós hoje temos líderes, e ele se formou agora em julho passado, no projeto do curso de liderança da Junta de Missões Nacionais, e eles trabalham muito. Eles vão em todos os lugares, eles fazem parte dos projetos missionários, e eu agora trabalho menos. Já estou velho, já estou quase me aposentando, mas quem disse que eu quero me aposentar? Eu quero continuar falando do amor de Deus, porque até Jesus voltar, porque muitos surdos precisam ouvir da mensagem do Evangelho. E na igreja em Libras,
né? Nós trabalhamos com compaixão e graça. Vamos nos lugares longe ali de Camaçari, os lugares pobres e carentes, para falar do amor de Deus. Aquela jovem de vermelha, ela é surda, casada com uma pessoa que é ouvinte, e esse homem vive bêbado na rua. Encontramos ela em casa presa, amarrada numa cama, e ela não podia sair. E esse homem saía para suas bebedices e tal, e ela ficava em casa. E aí nós começamos a falar do amor de Deus para esse homem, né, mesmo ele sendo ouvinte, e falando do amor de Deus a esses surdos. E foi muito fácil a gente chegar ali na casa dela e falar do amor de Deus para ela, e falar para aquele homem que ele poderia deixá-la, ela ia até a nossa igreja, e hoje ela participa conosco, ali é minha esposa, que todos os dias vai à casa dela, a gente tem um compromisso, da segunda-feira está na casa dela levando um mantimento. Pode passar. E aí, na Igreja Livre existem as crianças codas. O que é isso? São as crianças filhas de pais surdos, e as crianças são ouvintes. E essas crianças vão para ali para aprender a palavra de Deus, a brincar, a ser criança, né? E aquelas duas jovens que estão ensinando essas crianças são nossas líderes surdas, que ensinam as crianças. Essas crianças sabem língua de sinais. E ele lembra que, quando eu era pequeno, quando ele tinha um filho pequeno, né, o Beda, né, o Rodrigo Beda, eu, como pai surdo, meu filho conversava comigo. Quando chegavam as pessoas e batia na porta, meu filho pequenininho falava: papai, tem alguém batendo na porta. E aí eu ia lá e abria a porta, e a gente tinha uma comunicação fluente em casa, né? E hoje meu filho cresceu, né? Ele é um pastor, lidera os surdos também ali na igreja dele, e eu louvo a Deus o que Deus fez, né? Então, o meu neto Samuel, com certeza, ele vai ser um grande intérprete, um grande líder, um grande servo do Senhor Jesus, eu creio nisso. E há uma outra realidade também dos pais que são ouvintes e dos filhos que são surdos. E, nesse caso, as crianças não têm vínculo afetivo com seus pais, porque não conhecem a comunicação dos seus filhos. E eles crescem sem entendimento do que é o mundo, e por isso eles vão para as drogas, vão para a prostituição, porque não tem vínculo familiar, e acaba sendo envolvido por Satanás, com o homossexualismo e muitas outras questões que existem nesse mundo. E na nossa Igreja Livres, aquela moça de azul, ela é surda, ela está ensinando a língua de sinais para a mãe, que é ouvinte, que é a mãe dessa criança ali que está de vermelho, para que eles realmente compreendam a comunicação. Isso é uma ação de compaixão e graça. Pode passar. E aí, nós, como surdos, nós temos uma comunidade de surdos imensa no nosso país. E esse surdo era de Cuiabá, e esse jovem era um jovem usuário de crack, de drogas pesada, e ele envolvia muitos surdos, né? E, em 1994, antes mesmo de eu estar em missões nacionais, eu participei de um encontro, né, de surdos, de uma associação de surdos ali em Cuiabá, e eu pedi a Deus, eu orando, pedi a Deus para que Deus me mostrasse pessoas ali que conhecessem quem era Jesus. E Deus falou comigo, Deus fala comigo direto, e eu entendi Jesus falando que eu deveria buscar um surdo, e o surdo era o Roberto, que morava naquele lugar. E ali eu tinha um primo que morava em Cuiabá, e eu perguntei para ele: você conhece um surdo de nome Roberto? Ele: conheço, sim. Né? E ele tinha um sinal parecido com o meu. E eu fui até ali para Cuiabá, e falei para ele: olha, Deus falou para mim que você precisa mudar de vida, que você está destruindo muitas vidas dos surdos desse lugar. E ele me ouviu. Ele recebeu a mensagem do Evangelho com carinho, e ele quis. E eu falei para ele: você não é culpado, eu sei que você não é culpado disso, é porque você não tem entendimento de quem é Jesus. E eu coloquei ele numa igreja, na primeira igreja ali, e falei para ele para que aquela igreja cuidasse, né, do jovem Roberto. E, nesse período que eu fiquei ali, muitos surdos puderam ouvir do amor de Jesus. Eu fui numa associação de surdos que tinha 70 surdos, e ali eu falei para aqueles 70 surdos da importância deles aceitarem a Jesus no seu coração. E a palavra de Deus tem me dado entendimento através do uso da língua de sinais, do conhecimento da palavra. E aí eu falei para o pastor daquela igreja: cuida dele. E o pastor falou: fica aqui, nós vamos pagar você para você continuar aqui. Eu falei para ele: não, Deus me pediu
pediu que eu viesse esse período aqui. Mas eu vou retornar para a minha igreja, porque ali eu tenho uma liderança e eu preciso cuidar dos estudos que estão ali ainda em Goiânia. E depois Deus foi fazendo o processo e eu fui para a Junta de Missões Nacionais. E, nesse período, né, esse jovem acabou ficando sem nenhum líder para cuidar, porque não tinha pessoas para discipular aqueles SUS ali na igreja. Por isso que eu falo para vocês, se vocês querem trabalhar com SUS, vocês precisam dedicar a sua vida a isso. Colocar a sua vida à disposição do Senhor para que eles, né, tenham conhecimento. E muitos SUS precisam de líderes no nosso Brasil. Então, ele ficou 28 anos ainda, depois que a gente falou de Jesus, envolvido com drogas. E Deus ainda, e assim essa informação chegou no meu coração, e eu orei e fiz contato de novo com meu primo e falei para ele, olha, eu quero trazer o Roberto para minha casa. E aí eu já estava no campo missionário e conversei com a junta e ele fala que, esse jovem, ele fala que o diabo tomou conta da vida dele. Então, ele buscou esse casal e 3 anos ele ficou na casa dele, lá em Camaçari. Ele perguntou à Missões Nacionais se era possível, e nós permitimos. Missões Nacionais permitiu, e durante 3 anos eu cuidei desse jovem. E agora ele é um líder, ele voltou para Cuiabá. E ali ele está plantando um projeto em Igreja de Libras, ele está plantando uns pequenos grupos, e eu pedi àquela igreja que eu cuidasse dele ali, novamente. E agora nós estamos ali em contato com aquela igreja para que eles cresçam ali com o Evangelho. Ele fala, e vocês falam, pensa que os surdos, né, estão lá em Camaçari, o nosso culto começa 4h de 6h. Nós usamos o mesmo local de espaço da igreja, das pessoas que falam e ouvem como vocês. E de 4 às 18h nós temos os nossos cultos para adoração e louvor. Quem sabe? Deus pode fazer a mesma coisa aqui nesse lugar. E aí os surdos vão poder entender da mensagem do Evangelho. E aí Deus tem trazido os surdos até nós. Esse jovem surdo, que está aqui do meu lado direito, os pais, as famílias deles têm um centro de macumba lá em São Paulo. E quando esse jovem nasceu, ele foi dedicado a Satanás. E eles faziam magia negra com esse jovem e dedicou a vida desse jovem a Satanás. E esse jovem, né, quando nós encontramos ele, né, a gente via como o inimigo usava ele. Quantas das vezes ele era possesso por Satanás na vida dele. E ele conta, né, para nós que, aos 14 anos de idade, ele sentiu o desejo de conhecer quem era Jesus. Alguém falou de Jesus para ele, mas a família dele falou que, se ele fosse para a religião de crente, ele ia morrer. E o centro espírita mesmo ia fazer esse ritual com ele. Então, ele fugiu, foi para Uberlândia, Minas Gerais. E de Uberlândia, ele vivia um sofrimento muito grande. E as pessoas, ele não tinha comunicação com as pessoas, porque ele era surdo. Então, não tinha quem cuidasse daquele jovem. E as pessoas oravam por ele, né, e colocava em posição de mãos na vida daquele jovem, mas Satanás sempre usava da vida dele. Até que ele foi para Camaçari, conheceu uma jovem surda, essa jovem ali de blusa amarela. Então, ele foi para Camaçari e começou a namorar essa jovem, e essa jovem procurou a nossa igreja, ela é surda também, a família procurou a nossa igreja, né, o projeto ali de plantação, e muitas das vezes nós colocamos ele no trabalho, na Ford, mas Satanás usava ele ali, e ele tinha possessão demoníacas uma em cima da outra, e ele se machucava, ele se jogava pelas paredes, e teve um dia que as pessoas mandaram uma mensagem no WhatsApp para mim, para que eu fosse lá até a Ford e ver o que estava acontecendo. Então, eu fui lá, porque a gente botou muitos surdos para trabalhar na Ford. Então, eles me chamam como capelão. A gente foi lá e conversou com ele, e começamos a orar pelo aquele jovem. E nós começamos a falar para ele, né, que tudo aquilo que estava envolvido com ele deveria jogar fora, e ele deveria aceitar a Jesus. Tira todas essas correntes que vivem em você, que as pessoas têm dado para você, e ali ele, né, caiu de novo, possesso por inimigo, e nós oramos por ele, e ele melhorou, e ficamos 2 meses orando para que ele fosse liberto em Jesus.
E ele diz, né, quando uma vez que nós oramos por ele, e ele foi liberto, ele falou que ele viu a luz de Jesus naquele dia, e Jesus entrou na vida dele, e Jesus transformou a vida daquele jovem, e ele agora mora em Camaçari, vive em Camaçari, e eu falo para ele que aquela família da noiva dele acolheu ele, e a gente tem cuidado dele, ele está bem melhor, ele está liberto do poder de Satanás. E assim, né, o chefe dele da Ford, ele ficou muito preocupado e mandou ele embora. E eu falei para ele, não precisa mandar ele embora, eu vou ajudar esse jovem. Né, a gente mandou de novo um currículo para lá, e ele conseguiu novamente ser inserido ali na Ford mesmo. E hoje, 2 sábados atrás, ele ficou noivo, ele vai casar. É um jovem que está liberto, hoje ele é feliz, porque alguém encontrou, né, alguém teve amor por ele, e cuidou dele na família, e levou até nós, e o poder do Espírito Santo libertou esse jovem. Eu quero que vocês orem por ele, e orem pela família dele lá em São Paulo, a família do Júlio, para que aquele centro de macumba se transforme numa igreja, para que o poder das trevas seja assim, dissipado naquele lugar. Porque a gente crê no poder de Deus, cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Assim como ele foi liberto, hoje ele é sozinho, ele não tem família. Porque se ele voltar para lá, vão matar ele. Então, ele é o nosso filho na fé, e a gente tem cuidado dele, ele vai ser batizado, e eu louvo a Deus pela vida do Júlio. Amém, igreja? E eu creio no poder do Espírito Santo. É o poder de Deus para salvar, né, porque Deus é perfeito. Pode passar. E aí, como eu falei para vocês dos Testemunhos de Jeová, né, a gente já tem aí aqueles que aceitaram a Jesus, são 5 daqueles que eu falei que a gente está, né, trazendo para Jesus, ainda falta 5, mas esses aí já foram batizados. Né? Então, assim, eles eram um dos líderes lá dos Testemunhos de Jeová, e aí nós falamos do amor de Deus, e ele falou para a família, ó, mãe, não sou mais de Testemunha de Jeová, eu sou testemunha do Senhor Jesus, o Jeová, que é Deus, e agora ele é da nossa igreja, é um líder, ele é um crente fiel, né? E ele é feliz por servir a Deus, e ele tem uma vida transformada, e a cada dia ele tem mostrado isso. Ele dorme em paz, acorda em paz. Ele falava para nós que ele tinha muito medo da vida, né? Por isso que ele seguia os testemunhos de Jeová, mas hoje ele consegue dormir em paz, é um líder dos nossos jovens, né, ali da Igreja em Libras, e eu louvo a Deus pela vida dele. Pode passar. Mais surdos que Deus tem dado ali à Igreja em Libras, né, através dos pequenos grupos, né, do relacionamento discipulador. Né, a gente tem aquele jovem lá em cima, né, na foto, primeira foto, ele era de Recife, os pais foram transferidos ali para uma empresa em Camaçari, então ele foi para a nossa igreja, e aí a gente falou de Jesus, um menino muito inteligente, né, teve a sua mente aberta, seu coração aberto para a mensagem do Evangelho, né, e agora o pai foi transferido novamente, ele foi para Manaus, mas ele é um líder fiel. E eu tenho contato com ele toda semana pelo WhatsApp, a gente tem conversado, e ele está falando de Jesus para os amigos deles ali, né, no Maranhão, desculpa, ele foi transferido para o Maranhão, e ele está ali trabalhando, né, com os surdos ali no Maranhão. Essa é a nossa realidade no Brasil. 9.700.000 surdos. 5% da nossa população brasileira é de surdos. E menos de 1% conhece quem é Jesus. Segundo as estatísticas dos antropólogos cristãos, hoje eles entendem também que os surdos é um povo etnolinguístico que precisa do conhecimento de Jesus. Então, precisam de igrejas, precisam de intérpretes, precisam de pessoas que levam o amor de Deus para os surdos. E eu tenho estado preocupado com a vida dos surdos. Né? Nós temos só 6 projetos de plantação de igreja em Libras. E precisamos ter mais igrejas em Libras bilíngue, para que as suas famílias ouvintes, para que os seus filhos codas, que são ouvintes, venham ao conhecimento do Evangelho. Né? Missões Nacionais têm nos sustentado através das igrejas batistas, têm pago o nosso aluguel, têm pago o nosso plano de saúde. A gente agradece à igreja pelas ofertas que vocês enviam. Realmente chegam aos campos missionários, mas nós, enquanto missionários, também nós buscamos o nosso, né, Então, assim, nós queremos desafiar você
para ser um parceiro do PAN conosco. Quem sabe você vai ser um parceiro ali do nosso projeto em Camaçari, para nós conseguirmos o nosso terreno, para nós enviarmos surdos para os projetos de missões, para que eles ganhem outros surdos para Jesus. Né? Tudo que o Senhor Jesus nos dá é para Ele. Nós gastamos com festas, com praia, com passeios, com carro novo. Quantas vezes nós gastamos, né, o nosso dinheiro e nós esquecemos de dar para o Senhor. E 9.700.000 surdos não conhecem de Jesus. E a alma deles clamam por salvação. E nós queremos que todos os surdos venham ao conhecimento de Jesus. Eu trouxe, né, uma ficha do PAN. E eu quero que vocês sejam meu parceiro, orando, contribuindo. Né? Eu vou deixar a minha jovem aqui, que me convidou, a Zélia, né? Ela me convidou, agora ela é responsável em colher o PAN individual para a minha parceria, né, em Camaçari. E eu vou deixar esses folhetos, se vocês desejarem, né, adotar, né, o nosso projeto. Essa é a nossa ovelha, né, lá em Camaçari, a minha ovelha. Os pais dela já são falecidos, né? A família não desprezou praticamente a Mary Rose, né? Eu cheguei ali, ela sofria muito, né? Ela teve um filho muito cedo, o marido dela foi embora e a gente começou a cuidar da Mary Rose e a igreja cuidando do alimento da Mary Rose. E hoje ela é uma crente em Jesus, né? Ela é salva em Jesus. E como temos, né, no Brasil os Radical, né, Cristolândia, nós temos agora os Radical Surdo. A primeira turma do Radical Surdo vai ser lançada em julho de 2018. E ela já se decidiu a ser uma radical. E ela quer ir para o Radical para estudar durante o período de 2 anos, se preparar e ficar 1 ano buscando os surdos ali da região Ribeirinhos. E depois ela vai voltar para a nossa missão, e ela será a missionária que vai dar continuidade ao processo ali da plantação da igreja, e eu vou sair para cuidar de outros projetos missionários aonde Deus me enviar. E assim Deus tem feito líderes. Né? Esse mês de setembro é o mês do Dia Nacional dos Surdos. Né? E hoje é um dia especial para mim. Eu estou fazendo aniversário hoje. Eu estou fazendo 61 anos. Né? E, assim, o melhor presente que vocês podem dar para mim é adotar essa moça. É adotar a Mary Rose, para que ela seja uma missionária entre surdos no país. Né? Deus, com certeza, tem abençoado essa igreja, a vida dos irmãos. Né? Vocês têm sido contemplados, né, na sua vida financeira, eu sei disso. E, por isso, Deus quer fazer milagre através de vocês. Né? A sua igreja pode também escrever a história de alcançar os surdos para Jesus. Se o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite e você deseja, né, ser um parceiro na ação missionária com o projeto de Camaçari para a salvação dos surdos, para que a gente possa enviar a Mary Rose, para que a gente possa comprar o nosso terreno, né? Eu queria muito que a minha esposa estivesse aqui para vocês conhecê-la. Né? E um dia eu vou querer vir com toda a minha família, meu neto, meu filho, para vocês conhecerem, né, aqui. Né? O meu neto vai crescer e vai ser um missionário, e eu vou estar já velhinho, aposentado. Muitos aqui já vão estar no céu junto comigo, e minha família virá aqui mostrar do que Deus fez, porque você contribuiu, porque você fez parte dessa história. Eu queria ler com vocês de novo. Tito, capítulo 2, versículo 11, que é a nossa divisa. Eu acredito que vocês já sabem de cor, mas eu quero ler com vocês Tito, né, capítulo 2, versículo 11. Todos acharam, aqueles que não têm a Bíblia, aqueles que não são crentes, aqueles que estão aqui, mostre para eles, né, o texto da palavra de Deus, o versículo foi colocado ali, e nós vamos ler junto, que diz assim: essa graça salvadora se manifestou para todos os povos que estão aqui no nosso Brasil. Todas as pessoas, tribos,
raças, etnias. Nós temos tantas pessoas que estão vindo do exterior para o nosso país, que precisam do conhecimento de Jesus. E o surdo é um desse povo. E quando Paulo, né, na cidade de Creta, falou para Tito, Tito, aqui também existe muita dificuldade aonde nós estamos, mas nós devemos sair e falar do amor de Deus a essas pessoas. Lá também se vivia um tempo difícil, como nós estamos vivendo hoje um tempo difícil. A gente vê, né, as nossas cidades, né, repletas de comunidades onde as pessoas estão envolvidas com drogas, onde as pessoas estão envolvidas, né, com a marginalidade, e aí os surdos estão envolvidos com a prostituição, com marginalidade. Assim como Deus salvou os surdos estão falando do amor de Deus. Como Deus salvou vocês estão falando do amor de Deus. Muitas pessoas ainda precisam do amor de Deus. E Deus tem dado vida feliz para nós. Deus tem dado casamento, tem dado, né, casa, tem dado emprego. E Deus tem nos perguntado, cadê as almas que estão perto de nós que não têm chegado até mim? E essas almas só vão chegar até Jesus se eu e você falarmos do amor de Deus. Nós não queremos ser reprovados diante de Deus. E por isso, eu dediquei a minha vida ao Senhor, e para que as almas fossem entregues à sabedoria. E eu peço ao Senhor Jesus, me mostre as pessoas. Quando eu chegar no céu, eu quero ver muitas pessoas ali que foram entregues a Jesus, porque você ajudou a que eles ouvissem de Jesus. Então, cada um de nós aqui temos uma ovelha, como está nesse quadro. Nós somos os pastores dessas ovelhas que estão perdidas, né, desgarradas, andando sem pastor. Jesus é o nosso pastor supremo, mas ele deixou uma incumbência a nós, na grande comissão, de ir de pregar e fazer discípulos de todas as nações. E esse amor que Deus colocou na nossa vida, através de Jesus, foi para que nós fôssemos falar de Jesus a todas as pessoas. Nós não devemos desistir, nós devemos, assim, entristecer, porque, às vezes, nós temos, assim, momentos que nós estamos tristes, porque nós ficamos preocupados com tantas coisas. Mas peça a Deus que renove o poder do Espírito Santo na sua vida, para que nós possamos dar a Ele aquilo que Ele deu para a nossa que Ele deixou para que nós pudéssemos fazer. Eu gostaria que o pastor viesse até aqui à frente e completasse, né, aquilo que Deus colocou, né, no coração da igreja. Eu gostaria que o pastor viesse e reforçasse o nosso apelo do PAN, e reforçasse o apelo àquelas pessoas que estão aqui, que ainda não conhecem de Jesus. Eu sei que ele é o líder espiritual dessa igreja, e ele tem muito para fazer e cuidar dessa igreja, e por isso eu quero passar a palavra para o pastor. E até antes disso, né, do pastor falar, se alguém aqui nessa noite não conhece a Jesus, que entrou aqui e deseja aceitar a Jesus, esse Jesus que um dia entrou no meu coração e transformou a minha vida, para que você tenha vida eterna com Jesus, não só aqui nesse mundo, mas uma vida eterna no céu, quando Jesus te levar. Porque Jesus, ele transforma a vida. Jesus é a transformação em vida, né? Jesus dá alegria. Jesus, ele dá renovo. Jesus, ele realmente é aquele que faz que nós possamos ouvir, né, com a voz do coração. E Deus também possa fazer morada no seu coração nessa noite, irmão. Que Deus abençoe, querido pastor. Amém. Amém. O apelo foi feito. Se alguém deseja aceitar Jesus como Salvador, faz isso hoje, faz isso agora, né? Ah, mas eu tenho dúvidas. Aceita Jesus com suas dúvidas. E aí ele vai ajudar a tirar as dúvidas do seu coração. Ah, mas eu tenho problemas a resolver. Venha Jesus com seus problemas. E ele vai lhe dar uma nova visão desses problemas, vai lhe mostrar o que você deve fazer também. Você precisa ter a certeza da salvação, perdão dos pecados em Jesus. Como o pastor Josivaldo falou, Jesus é que transforma, né? Faz isso hoje, faz isso agora. Não sei se tem alguém aqui hoje que ainda não fez isso, que ainda não tomou essa decisão. Se quer aceitar Jesus, faz isso agora. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Que crê nele de todo o coração, creio que Jesus é o Filho de Deus, creio que Jesus morreu na cruz para me salvar, eu quero o perdão dele, eu entrego minha vida agora para Jesus. Alguém aqui ainda não fez isso, quer fazer isso agora?
Não vou ficar insistindo, não. Isso é entre você e Deus. Quer fazer isso agora? Levanta sua mão aí onde você estiver. Ou se você não quer levantar a sua mão aqui, está envergonhado, quando terminar o culto, fala com qualquer membro da igreja ou comigo, né, que você tomou essa decisão. Né? Pastor Josivaldo também colocou aqui diante de mim já um desafio aqui da fichinha do PAN. Vou ficar com ela assim. Vou ficar com a fichinha do PAN aqui, mas ele colocou, eu acho que foi com o desejo de que eu reforce esse apelo aos irmãos, né? Que os irmãos adotem o trabalho de evangelização dos surdos. Né? Quem tiver interessado nisso, procura a Kelly. Aliás, eu queria que a Kelly e o Lugão ficassem de pé agora. Aí já é 2 coelhos com uma cajadada só. Vocês já sabem a quem procurar. E eles também estão vestidos com a camiseta da Junta de Missões Nacionais. Jesus, Transformação e Vida. Gostaram? Acharam bonitos? Entra no site da Junta de Missões Nacionais e encomenda a sua. Tá bom? Através da camiseta você está evangelizando também. Tá? Meus irmãos, e outra coisa também. A nossa igreja precisa ser uma igreja também para falar de Jesus, né? Para os surdos. Nós iniciamos, algum tempo atrás, as aulas com a irmã André. A irmã André teve que ir embora para outra igreja. Nós estamos orando agora para alguém que venha aqui nos ensinar. Não só para nós termos aqui intérpretes, mas para a igreja toda aprender um pouquinho, para pelo menos dizer bom dia, boa noite. Eu quero convidar você para vir à minha igreja, né? Quero convidar você para ler a Bíblia, toma uma Bíblia, lê, pelo menos para toda a igreja aprender um pouquinho, aprender pelo menos isso. Então, meus irmãos, vamos orar para que a gente tenha também alguém aqui que venha nos ensinar. Para a nossa igreja, aqui em Caraí nós temos muitos surdos. Tem um dia que eles vão ali para a praia, eles têm um local que ficam ali na praia, com vários surdos ali. Já pensou a gente aprender a linguagem deles, poder ir para lá evangelizar, convidá-los para vir para cá, né? Então precisamos de alguém aqui que nos ensine essa linguagem também, né? Vamos orar por isso, vamos orar pelo trabalho que está sendo feito, viu, pastor? Nós vamos orar, continuar orando pelo senhor, pelo seu ministério, orar por você, pela sua igreja, pelos surdos que estão se convertendo. Nós vamos orar todo dia, né? Irmãos, vamos entoar